Graça e paz, amados irmãos, aqui da Igreja Batista Jardim Marajoara e os nossos amigos queridos também que têm acompanhado aqui os nossos cultos, os nossos vídeos, estudos bíblicos e tudo mais. Sejam todos muito bem-vindos para mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Eu sei, é claro, que o nosso desejo era estarmos cultuando ao Senhor presencialmente. Já havíamos voltado, desde o mês de setembro do ano passado, mas agora será necessário mais alguns cultos aí à distância, online. Mas sabemos que o Senhor se faz presente aqui no nosso culto e que eu daqui, você da sua casa, todos nós adorando juntos, teremos essa união espiritual. Vamos fazer a nossa parte, dar o nosso testemunho também, obedecer aos nossos governantes, pelo menos por esse momento ainda, e orar ao Senhor que essa crise sanitária passe imediatamente. Ficamos tristes com tantas mortes, com tantas pessoas doentes, tantas perdas, e ficamos tristes também com o resultado que isso tem feito no nosso país, o impacto que nós temos sentido com tudo isso. Mas vamos colocar diante de Deus, pedir que Ele nos ajude nesse momento, que Ele nos dê sabedoria, nos dê fé, nos dê força. E eu peço a você também que busque cultuar o Senhor com todo o teu ser nesse momento. Dedique um culto ao Senhor, pois Ele merece. Não importa onde você esteja, Se é na igreja, se é na sua casa. Eu tenho certeza que em muitos momentos nós vemos aquelas pessoas que são perseguidas e que precisam de repente fazer um culto em uma caverna e que precisam fazer um culto escondidos de alguma forma, e nós ficamos pensando, se eu estivesse sendo perseguido também eu faria dessa forma. E nesse momento onde nós não podemos estar na igreja, no templo que físico, onde podemos estar junto com os nossos irmãos, vamos deixar de cultuar o Senhor por causa disso? Jamais. O Senhor continua sendo merecedor da nossa adoração, do nosso culto. Então eu quero te chamar a atenção para que você fique firme, continue se dedicando ao Senhor, continue orando, cantando, e vamos dedicar o melhor culto que nós podemos oferecer ao Senhor nesse momento. Amém? Então vamos iniciar esse culto com uma oração. Teremos um momento aí instrumental para você fazer a sua oração. Na tela também terão alguns pedidos para te auxiliar. E depois eu quero te convidar a soltar a sua voz, cantar mesmo. Deixa seus vizinhos ouvirem aí a sua voz. Cante, louve ao Senhor. E preste atenção também na palavra que o Senhor tem para você nesse momento. Ore junto conosco. E eu tenho certeza que o Senhor vai ser glorificado através da sua vida e também vai edificar a sua vida.
amor excelso, amor que Cristo nos mostrou, para se tornar o Salvador, a vida não negou. Louvemos tão grande amor, sim, tão grande amor que Cristo assim nos manifesta. Que maravilha de amor que nos trouxe para Deus. Ninguém, pois, deve duvidar do seu tão grande amor, mas todos devem aceitar o amor do Salvador. Louvemos tão grande amor, sim, tão grande amor que Cristo assim nos manifesta. Que maravilha de amor que nos trouxe para Deus. O que esse amor de nós fará é nos vedado ver, mas Cristo em breve voltará e nos fará saber. Louvemos tão grande amor, sim, tão grande amor que Cristo assim nos manifesta. Que maravilha de amor que nos trouxe para Deus. Para a nossa meditação de hoje, eu quero dar continuidade na nossa série pela carta de Paulo aos Colossenses, e eu quero te convidar a manter a sua Bíblia aberta em Colossenses capítulo 2, dos versículos 16 a 23, é o texto da nossa meditação deste culto. Nós temos caminhado até aqui pensando em tudo aquilo que Paulo escreveu para a igreja de Colossos e que também serve para nós. A Bíblia, ela continua sendo atual, e se o Senhor preservou esse texto para nós, é intenção do Senhor de sermos abençoados por esse texto e de sermos também exortados, de termos a nossa orelha puxada e olharmos para aquilo que pode ser um perigo, ser um problema na nossa vida, Então nós vimos já alguns acertos da igreja de Colossos, e aqui no capítulo 2 nós temos visto algumas heresias que têm entrado na igreja. E hoje nós vamos continuar vendo essas heresias. Paulo, ele vai nos mostrar aqui o que não é o cristianismo. Nós somos cristãos, servimos a Jesus Cristo agora. Somos o povo dele. E nós precisamos saber quais são as doutrinas de Cristo e o que não é ser um cristão. O que não pertence às doutrinas de Deus, às doutrinas de Jesus Cristo. O que é uma heresia, o que é um erro, o que foge do que é o Evangelho em si. O Evangelho é a boa nova de Deus para nos salvar e para termos um relacionamento com Deus. Agora, qualquer ensino que seja fora disso, que tire a glória de Deus, que tire a glória da salvação que é dada por Jesus Cristo, tudo isso é uma heresia. E Paulo, ele vem nos mostrar aqui que nós precisamos tomar muito cuidado com a nossa vida espiritual. Nesse texto aqui nós vamos ver que precisamos entender o que é e o que não é o cristianismo. Porque existem muitas pessoas que querem parecer ser espirituais,
né? Querem demonstrar uma espiritualidade para as outras pessoas. E são atitudes que nós vemos lá em Colossos, que nós vamos ler daqui a pouco, e nós vemos também nos nossos dias. Pessoas que querem demonstrar assim, que são melhores do que as outras, porque fazem uma determinada ação, porque têm uma determinada atitude, ou porque deixam de cometer algumas ações, deixam de fazer algumas outras coisas, e se mostram então como mais espirituais, como pessoas mais próximas de Deus do que outras. E Paulo está nos chamando a atenção para isso, porque nós corremos o sério risco de dar importância para aquilo que realmente não importa para Deus, para aquilo que realmente não importa no nosso convívio e no nosso relacionamento com Jesus Cristo. E eu quero chamar a sua atenção para esse texto, porque não é só um problema lá da igreja de Colosso. Se nós pararmos para olhar bem, esses problemas que nós vamos ver aqui do texto estão muito presentes também na nossa sociedade hoje em dia, no nosso cotidiano. Então, é um problema de muitas igrejas hoje em dia. Existem muitas pessoas que se dizem cristãs, mas na verdade não estão vivendo o verdadeiro cristianismo. Estão vivendo uma outra experiência e acham que isso é ser espiritual, mas estão longe do cristianismo. Então vamos entender aqui hoje o que não é o cristianismo. Em primeiro lugar, Paulo ele vai nos ensinar que o cristianismo ele não é uma listinha de regras, não é uma lista de regras. Os versículos 16 a 17 dizem: portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou à celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Estas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Olha, um dos grandes problemas que a igreja estava enfrentando ali era a presença de falsos mestres no meio da igreja. Falsos mestres que queriam trazer doutrinas misturadas. Ao que tudo indica, eles se cansaram do ensino dos apóstolos, né? O ensino que os apóstolos passaram para a igreja e que eles haviam aprendido diretamente com Cristo. Parece que eles se cansaram disso, né? Isso aí é uma monotonia, né? Isso aí é algo que nós já enjoamos, precisamos de novidade, precisamos de algo a mais do que isso que vocês estão nos ensinando. E aí começaram a trazer vários outros ensinamentos. Então nós vamos ver aqui regras de judaísmo, misturadas também com misticismo oriental, com filosofias que nós já vimos aqui na pregação passada. E, na verdade, essa é uma tendência do ser humano, né? Nós gostamos de viver sobre regras. Por mais que você fale assim, eu não gosto de regras, no fundo nós gostamos, principalmente quando se trata de religiosidades. Nós gostamos de ter uma rotina, nós gostamos de saber aquilo que nós podemos ou não podemos fazer, nós gostamos de poder cumprir algumas exigências que, quando nós fazemos isso, nós nos sentimos mais religiosos, nós nos sentimos mais espirituais, né? Tudo isso aí é uma forma de nós medirmos a nossa espiritualidade. Como você sabe se você está com espiritualidade boa ou não? Se você está num alto nível de espiritualidade ou não? Geralmente nós pensamos, eu cumpro tais e tais regras, né? Eu vou à igreja sempre que eu posso, né? Quando a igreja está aberta, eu entrego o meu dízimo, eu canto no coral, eu faço parte de tal ministério, eu tenho esse cargo na igreja, não é verdade? E, às vezes, né, pensa em tantas outras coisas, porque eu também vou nas outras igrejas ali, eu participei da campanha numa igreja tal, né? E a gente vai guiando a nossa espiritualidade através de uma lista de regras. E o que nós vemos aqui é que existiam irmãos ali na igreja, irmãos não, né? Falsos mestres, que queriam trazer regras do judaísmo de volta para dentro da igreja. Regras
daquilo ali que Deus já havia ensinado lá no passado, algumas regras que nem Deus havia falado lá no Antigo Testamento, né? Daquilo que poderia comer, daquilo que poderia fazer, de como deveria guardar o sábado ou não, né? E as pessoas queriam trazer isso de novo para a igreja, porque é uma forma de se sentir mais religioso, mais espiritual. Quando você olha para tudo aquilo que você cumpriu, você fala assim, fiz a minha parte, estou cansado, de tanta coisa que eu fiz, eu estou cansado porque eu sou mesmo alguém aí que está dedicado mesmo para Deus, eu estou batalhando bastante, eu estou fazendo bastante coisa para Deus. E ao cairmos nesse erro, nós estamos pensando que nós fazemos por onde merecer a salvação. Que Deus nos salva porque nós cumprimos algumas exigências, porque nós realizamos algumas atividades. E não é dessa forma, a salvação não vem dessa forma. Então o mandamento de Paulo é para tomarmos cuidado com isso. Não devemos pensar dessa forma e muito menos deixar que ninguém nos julgue por causa de regras religiosas. Quando nós julgamos dessa forma, nós estamos falando que a obra de Cristo não é completa. Nós estamos falando que Jesus morreu numa cruz, mas não foi o suficiente para pagar o preço pela nossa salvação. Na verdade, para eu ser salvo, eu ainda preciso fazer mais do que Cristo fez. Né? Eles não negavam Cristo. Falavam, não, eu sou cristão, eu sirvo a Cristo, Jesus morreu, ressuscitou, mas eu ainda preciso fazer algo a mais para ser salvo. Agora, negar isso é tirar a suficiência de Cristo, que nós já vimos lá no capítulo 1. É falar que Cristo é fraco. E se Cristo é fraco, Ele não é Deus. Se a obra dele não foi perfeita, estamos falando que Ele não é o próprio Deus, que Ele não é poderoso para nos salvar. Você percebe como podemos cair numa idolatria e até mesmo ofender ao Senhor com nossos atos, com crenças erradas que podemos ter, quando nós pensamos nessas atitudes simplesmente religiosas. E isso ia além, né? Os falsos mestres ensinavam que ao obedecer essas leis religiosas, você iria experimentar uma profundidade espiritual na sua vida. Ou seja, você seria melhor do que os outros. Você seria alguém mais próximo de Deus, porque você está cumprindo algumas regras. Na verdade, nós temos a tendência, de transformar as nossas opiniões em regras religiosas, quando na verdade Cristo Ele nos dá a liberdade. Nós somos salvos em Cristo e recebemos uma liberdade em Cristo. Nós somos escravos dele, mas Ele nos dá uma liberdade. É claro que nós temos que tomar muito cuidado com essa liberdade, A liberdade que Cristo nos dá não nos dá direito de negligenciarmos as regras da nossa sociedade, de descumprirmos a nossa Constituição, de agirmos aí da maneira como quisermos, ou até mesmo de ofender e prejudicar o nosso próximo. Não é essa liberdade que Cristo nos dá. Isso não é uma liberdade. Mas a liberdade que Cristo nos dá é de que nós não seremos salvos por aquilo que nós fazemos ou não fazemos. Existia aqui muita discussão, e existe até hoje, por exemplo, com relação à comida. Existem pessoas que querem trazer a interpretação delas em forma de regras religiosas. Se você come tal alimento, você está errado, você está pecando. E a Bíblia não fala isso. E nem a Bíblia fala também que você é obrigado a comer determinado alimento. De repente você não quer comer aquele alimento, está ótimo, você é livre para isso. Agora você quer comer, beleza, você também é livre para isso. Agora, tome cuidado com o seu irmão, Você vai escandalizar ele agindo dessa forma, Você vai deixar alguém chateado, você vai fazer com que o seu irmão caia num pecado.
Então, coloque o amor acima disso, né? Acima da sua liberdade, dessa liberdade que você tem em Cristo. Mas a sua salvação não depende de cumprir regras ou não. A sua salvação está em Jesus Cristo. E Paulo continua falando aqui das celebrações, né? Festas religiosas, o ato aqui de guardar ou não o sábado. Nós precisamos entender, meus irmãos, quando nós olhamos lá para o Antigo Testamento, Deus deu leis ali para o povo. Aquelas leis eram para o povo de Israel. Nós aprendemos muito com aquelas leis ali, sim. Mas precisamos entender que todas elas apontavam para Cristo. E Cristo já veio. Cristo já se manifestou, já se revelou. Ele é o ápice da revelação. E na nova aliança que nós temos em Cristo, nós precisamos aprender a olhar para trás e diferenciar o que era regras ali para o povo de educação sanitária, de educação social, né, para o povo aprender a viver em comunidade, para o povo não ter doenças ali na comunidade deles, e o que é realmente para os nossos dias de hoje, e o que aponta para o caráter de Deus ou não. Existiam festas ali, né? Existia a questão de guardar o sábado, que eram questões para trazer a atenção para Deus. Era um momento onde o povo deveria separar aquele momento para Deus. Mas hoje, meus irmãos, nós somos livres em Cristo. Hoje nós não precisamos cumprir regras, nós não temos essa necessidade de guardar o sábado exclusivamente para o Senhor. Nós o substituímos pelo domingo, né? Precisamos sim olhar para a maneira como o sábado era guardado e aprender a guardar o nosso domingo desse jeito. Mas entender também que todos os dias pertencem ao Senhor, que nós precisamos de um descanso também, nós precisamos parar tudo e dedicar um dia de qualidade mesmo para Deus. Então, Jesus Cristo é o ápice dessa revelação e não podemos ficar presos àquilo que era a sombra dele. A ideia aqui é como se Jesus estivesse vindo ao nosso encontro, mas em primeiro lugar a sombra dele vinha, né? Agora imagine nós num deserto ali, né, ensolarado, e quando veio a sombra dele, nós já podemos nos refugiar ali naquela sombra. A questão aqui é que algumas pessoas estavam querendo ficar só nessa sombra, né? E não se refugiar em Cristo, né? Nessa torre forte, nesse edifício, né, que é Jesus Cristo. Ah, não, deixa ele lá, eu já estou aqui na pontinha da sombra, já está bom. Não, mas lá é muito melhor, né? Vai para Cristo. Não, vamos ficar aqui só na sombra, né? A lei era isso. Agora, a maior liberdade que nós temos está em Cristo Jesus. Por isso, Paulo, ele fala para nós pararmos de olhar para a sombra e olharmos para Cristo. Cristo veio em nossa direção e não devemos ficar só naquilo que era o início, né, da revelação. A revelação ela era progressiva. Ela foi revelando Cristo aos poucos. Cristo é o ápice. Não adianta nós olharmos lá para o passado, devemos olhar para Cristo. A segunda lição que o texto nos mostra é que cristianismo também não é ter experiências místicas. Os versículos 18 e 19 nos dizem: não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões e sua mente carnal a torna orgulhosa. Trata-se de alguém que não está unido à cabeça, a partir da qual todo o corpo, sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento dado por Deus. O perigo que Paulo aponta agora são aquelas pessoas que procuram vender ideias místicas, já viu? Pessoas que querem falar muito das suas experiências sobrenaturais, que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Pessoas que se esquecem da palavra de Deus e querem enaltecer as experiências maravilhosas que elas tiveram no plano espiritual. Esse é um problema também da igreja de Colossos e que nós vemos em grande número nos nossos dias.
na maioria dos púlpitos das igrejas evangélicas também, né? Essas pessoas, a princípio, se mostram como humildes, como espirituais, mas o próprio texto aqui nos fala que se fizermos um raio-x ali, e só de você conversar um pouco, só de você observar um pouco, você vai reparar que, na verdade, essas pessoas são orgulhosas. Essas pessoas não estão querendo servir a Cristo, essas pessoas não estão querendo pregar a palavra de Cristo e levar pessoas aos pés de Cristo. Essas pessoas estão querendo se engrandecer, essas pessoas estão querendo ser admiradas e valorizadas pelas experiências místicas que elas tiveram. O testemunho dessas pessoas não tem a intenção de glorificar a Deus, de honrar Jesus Cristo, de trazer as pessoas para conhecerem a palavra de Deus e para ouvirem a voz do Espírito Santo, mas elas querem exaltar o seu próprio nome, mostrar uma força espiritual que elas têm, mostrar como elas são íntimas de Deus, né? Elas são muito mais íntimas do que as outras pessoas. O texto nos diz que eles deixavam até mesmo Cristo de lado para adorar anjos. Não sei se era uma falsa humildade também de falar assim, eu não mereço adorar a Deus, então eu vou adorar os anjos, ou se era para trazer uma novidade, né? A Bíblia fala que existiam anjos e não tem ninguém falando de adorar anjos, então vamos adorar os anjos, né? Vamos trazer uma novidade, que a nossa igreja vai ser diferente. Nós vamos falar sobre anjos, né? Então nós vamos catalogar os anjos, nós vamos dar nomes aos anjos, né? Nós vamos ensinar como você deve orar para os anjos. Nós não vemos isso em várias igrejas, e até mesmo evangélicas, né? Até mesmo evangélicas. Meus irmãos, os anjos, eles existem sim, mas o que a Bíblia fala é que eles são seres espirituais criados por Deus para servir a igreja. A Bíblia não diz que eles merecem adoração e que nós devemos orar para eles. A Bíblia não fala também que cada um de nós temos anjos da guarda, né? Cada um tem o seu anjo da guarda. A Bíblia não fica falando muito de nomes de anjos, ela fala um ou outro ali. Nos mostra que eles existem mesmo, né? Deus criou eles, deu um certo grau de poder para eles ali, né? Mas eles existem para servir a Deus. E obedecendo a Deus, eles vão servir a igreja, eles vão nos proteger, às vezes, de alguns perigos, né? Mas não devemos, de maneira alguma, adorar a eles. Nós vemos lá em Apocalipse, o apóstolo João, ele tendo aquelas visões, né, maravilhosas. Chega um certo momento que um anjo está falando com ele, ele se cai, né, ele se ajoelha aos pés do anjo e quer adorar, mas o anjo não deixa. Olha o que fala lá em Apocalipse 19:10. Então caí aos seus pés para adorá-lo, mas ele me disse, não faça isso, sou seu servo como você e como seus irmãos que se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Adore a Deus, o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Você está vendo? Nem os anjos querem ser adorados. Eles olham para nós e falam assim, nós somos servos iguais, nós adoramos a Deus. Então eu vou adorar somente a Deus e você também, adore somente a Deus. Os anjos que quiseram a adoração de Deus foram expulsos do céu. Foi Satanás com seus anjos, né? 1/3 dos anjos caiu, foram expulsos do céu ali. Mas os demais não merecem ser adorados, não devem ser adorados, tá bom? Então, nós como seres humanos pecadores, nós teremos essa tendência, né? O pecado nos leva a querer tirar Jesus Cristo do foco da nossa adoração e querer adorar outras coisas. Eu já contei aqui na pregação passada que eu já tive o desprazer de uma vez estar em um culto e a mensagem daquele culto não foi bíblica. Foi apenas um pastor que abriu a Bíblia,
leu o texto bíblico, depois se esqueceu daquele texto e passou a noite inteira ali falando apenas de um sonho que ele teve, de uma experiência que ele teve. Quantos púlpitos estão cheios desse modo de pregar, né? Se esquecem de que a palavra de Deus nos ordena, lá em 2 Timóteo 4,2, que é pregue a palavra, em tempo e fora de tempo. Não devemos pregar experiências, porque eu tive um sonho tal, porque Deus me deu uma visão tal. Não, devemos pregar a Bíblia, devemos pregar o que a palavra de Deus fala. Ela é a palavra do Senhor, infalível, a palavra viva. A minha experiência, tudo aquilo que eu posso passar ou não passar, não vai fazer diferença nenhuma na sua vida. O que vai fazer diferença na sua vida é a palavra de Deus. Ouvindo a palavra de Deus, você vai ter fé. E tendo fé, você vai se aproximar de Deus. E você vai poder crescer espiritualmente com o Senhor. A palavra de Deus vai te exortar, vai tirar os pecados da sua vida. Vai ser a maneira que o próprio Deus vai te purificar e trazer você para perto dele mesmo. Então, tome muito cuidado com as pregações que você ouve, com as pessoas que você segue nas redes sociais. São pessoas que estão te levando para amar e conhecer mais a palavra de Deus, ou estão falando mais delas mesmas? Ou estão falando das experiências delas? Estão ali vomitando, santidade e despejando ali um orgulho daquilo que elas dizem ter vivido ou não. Tome muito cuidado com isso, meus irmãos. Paulo nos diz que essas pessoas não estão unidas à cabeça, que é Cristo. Então, não são essas experiências que vão nos fazer crescer. Se você quer crescer espiritualmente, você deve estar unido a Cristo. O texto nos fala aqui, que aí Deus vai nos dar o crescimento. Cristo vai nos fazer crescer, porque estaremos todos ligados a Cristo. E todos nós juntos também, Eu ligado a você, você ligado a mim, nós como corpo do Senhor, e esse corpo ligado à igreja, à cabeça, A igreja do Senhor ligada à cabeça que é Cristo. E todos nós, então, cresceremos com o Senhor. As pessoas queriam crescer espiritualmente, mas estavam buscando de uma forma errada. Estavam buscando da maneira errada como crescer. E terceira lição que o texto nos fala aqui é que ser cristão não é ser escravo. Versículo 20 a 23. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, por que é que vocês então, como se ainda pertencesse a Ele, se submetem a regras? Não manuseie, não prove, não toque. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm de fato a aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Paulo ele já condenou aqui o judaísmo, as regras. Ele já condenou aqui o misticismo, essas experiências sobrenaturais e religiosas. E agora ele vai condenar o asceticismo. Asceticismo, O que é essa palavra? Talvez você nunca tenha ouvido falar sobre ela, mas você sabe muito bem o significado dela, você já viu por aí. O asceticismo, ele é uma doutrina que leva a pessoa a acreditar que ela mesma pode promover a santificação dela, do seu corpo, através de restrições, através de penitências, através de um sofrimento, de um autoflagelo. Então, eu vou me colocar em sofrimento, porque através desse sofrimento que eu estou causando em mim, eu serei santificado. Você já viu isso? É muito comum também na nossa sociedade, Algumas pessoas gostam desse tipo de religiosidade e dedicam a sua vida para isso, Usam roupas simples,
roupas desconfortáveis, andam descalças, dormem em camas duras, fazem aí longos jejuns, ficam às vezes um bom tempo e até anos sem falar uma só palavra, né? Às vezes não cortam o cabelo, não cortam a barba, se isolam da população, vivem afastadas. E quando nós olhamos para essas pessoas, nós vemos que pessoa dedicada, né? Que pessoa religiosa. Tudo isso tem uma aparência de religiosidade, né? São pessoas que parecem melhores mesmo do que nós, porque nós gostamos do conforto da vida e não queremos abrir mão, né, dele. Gostamos de uma boa roupa, gostamos de uma boa cama, gostamos de comidas gostosas, né? Não queremos abrir mão disso, não é verdade? E quando nós olhamos para essas pessoas, nós falamos, elas são de fato melhores do que nós, são mais espirituais, são mais santas, não é? Mas toda essa aparência de religiosidade, na verdade, é uma heresia também. É uma heresia forte, porque mais uma vez tira a suficiência de Cristo. Faz com que a pessoa creia de que ela mesma pode se santificar, ela mesma pode se tornar melhor, né? Pode promover um crescimento espiritual na sua própria vida. Isso também é um erro. Isso também acaba virando uma idolatria, porque você perde o foco de Deus e passa a olhar para a sua própria realização, para as suas próprias obras. É preciso tomar cuidado com isso, meus irmãos. O asceticismo, ele até parece um pouco com o cristianismo. Ele é meio parecido, mas existem as suas diferenças. Porque a Bíblia fala que nós devemos tomar muito cuidado com o nosso corpo. Nós precisamos entender que o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. Então nós não podemos fazer tudo aquilo que nós queremos com o nosso corpo. Nós precisamos tomar cuidado com a nossa alimentação, precisamos realizar exercícios físicos, né? Precisamos tomar muito cuidado aí. Precisamos também abandonar atitudes pecaminosas da nossa vida. Devemos nos afastar da aparência do mal. Nós devemos jejuar, né? O jejum ele é bíblico. Jesus Cristo nos ensina que nós devemos jejuar, sim. Agora, a grande diferença é que todas essas disciplinas espirituais que o cristão tem na sua vida, elas não têm o objetivo de nos fazer ser santos pela nossa própria força. Tudo isso que nós fazemos é para que nós sejamos cada vez mais cheios do Espírito Santo. Então, por isso, por exemplo, no jejum, quando você vai jejuar, você abre mão daquela comida e naquele momento você deve se dedicar em oração, deve se dedicar em leitura da Bíblia. Não é deixar de comer para ficar assistindo TV, né? Deixar de comer para ficar na internet, para ir fazer outras coisas. Senão isso aí é só passar fome. Não é um jejum bíblico, mas o jejum bíblico é quando você abre mão dos prazeres da sua carne para fortalecer o seu espírito e ser cheio de Deus, ser cheio da palavra de Deus, ser cheio do Espírito Santo. E o Espírito Santo vai promover a santidade em nós. O Espírito Santo vai tirar os desejos errados em nós e vai colocar em nós também a boa vontade, a vontade de realizar as boas obras, de fazer aquilo que é o certo. Você percebe a diferença com o asceticismo? Porque o asceticismo ele vai crer que pelo fato de eu estar me prejudicando, de eu estar sofrendo, eu vou ser merecedor de uma bênção de Deus. Quando na verdade, o que eu preciso é do Espírito Santo. E o asceticismo está tirando o Espírito Santo da equação. Não está olhando para os méritos de Jesus Cristo e para aquilo que Deus pode fazer na minha vida. Então precisamos tomar muito cuidado com isso. Os religiosos acreditam que eles podem se santificar pelas práticas, através do fazer algo ou do não fazer algo. A religiosidade nos faz viver como escravos. Porque nós ficamos assim, eu quero muito fazer isso, mas eu não posso, né? Me sinto ali com as mãos atadas.
Mas o cristianismo, ele nos faz viver como livres. Eu olho para aquilo e às vezes eu até posso fazer aquilo, mas eu falo assim, eu não quero. Não me convém. Eu posso todas as coisas, mas eu não vou me deixar influenciar por aquilo. Então, não vou entrar aqui no mérito da questão, mas nós temos muitas dúvidas, né, na nossa sociedade, o que pode, o que não pode fazer, a Bíblia é clara com relação a isso. E o cristão, ele olha para isso e ele pensa, eu vou glorificar a Deus com isso? Se eu não vou glorificar a Deus, então eu não vou fazer. Eu não preciso disso. Porque Deus coloca no nosso coração o desejo de agradar a Ele e de fazer aquilo que agrada a Ele. Agora, a pessoa que é escrava fica maluca, né? Fica assim, eu quero fazer, mas eu não posso. O cristão, ele olha e fala assim, eu até posso, mas eu não quero. Eu prefiro não fazer. Eu prefiro agradar ao meu Deus. Eu prefiro amar o meu irmão, não constranger o meu irmão. Entende? Meus irmãos, Cristo desenvolve em nós esse desejo por tudo aquilo que é bom, o desejo de glorificar o nome dEle. Em todo esse tempo de pandemia que nós estamos vivendo, né, estamos chegando à marca aí de 1 ano já de pandemia, nós vemos um forte ensinamento de Deus contra a religiosidade. Um forte ensinamento de Deus para entendermos o que é o verdadeiro cristianismo. Porque Deus tem nos privado de atitudes religiosas e tem nos dado a oportunidade de vivermos um verdadeiro cristianismo, mesmo da nossa casa, mas continuarmos a buscá-lo. Temos a oportunidade de continuar estudando a palavra de Deus, de continuar orando, de continuar cuidando dos nossos próximos, né? Nós temos as ferramentas de tecnologia, temos o WhatsApp, temos telefone e tudo mais. Ainda podemos continuar cuidando do nosso próximo? Temos agido dessa forma? Temos cultuado a Deus da maneira como Ele merece? Ou para nós, Deus, Ele só se manifesta nas regrinhas religiosas? E agora que eu não posso cumprir as minhas regras religiosas, eu estou livre, né? Não tenho essa obrigação então de cultuar a Deus. Como eu falei, Deus, Ele coloca em nós um desejo. Quem é cristão, ele quer sim adorar a Deus. Ele deseja ter intimidade com o nosso Senhor. Quem é cristão entende que o comércio pode estar fechado, as portas do templo físico aqui da igreja podem estar fechadas, mas o céu continua aberto. Deus ainda está disponível para o buscarmos e o encontrarmos. Ele prometeu isso, né? Ele diz, eu me permitirei ser encontrado por vocês, quando vocês me buscarem de todo o coração. A minha pergunta é, como você tem vivido o seu cristianismo? Como você tem enxergado a vontade de Deus para a sua vida? Como você tem cultuado ao Senhor nos seus dias? O meu desejo é que eu e você entendamos isso, de que tudo que nós precisamos é de Cristo. Ele é suficiente. Ele é suficiente. E que nós precisamos buscar a face dEle, precisamos buscar ser cheios do Espírito Santo para sermos salvos e para continuar crescendo em intimidade com Ele. Se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, Tu
mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Aleluia, 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 aleluia. Eu quero orar com você nesse momento e te convidar a dedicar a sua vida ao Senhor. Tudo leva a crer que nós enfrentaremos dias difíceis pela frente. Dias de novamente nós estarmos em mais isolamento, sem muita comunhão, né? Sem podermos estar aqui reunidos como igreja aqui, sem poder ouvir a voz uns dos outros cantando. Mas como você vai se portar nesses dias? Você depende de regras religiosas? Você depende que os outros vejam se você é cristão ou não, se você veio ao culto ou não? Eu não vou ficar cobrando você se você está realizando o seu culto ou não, tá bom? Mas é uma atitude sua para com Deus, porque você pode até assistir um vídeo no YouTube, mas mesmo assim pode ser que você não esteja cultuando ao Senhor. Meu desejo é que você busque ao Senhor, que você se consagre a Ele e que você busque crescer nele, aprender com tudo aquilo que Ele tem nos ensinado nesse momento tão difícil. Senhor Deus, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem ensinado a nós, não só na Bíblia, como em todo esse momento que nós estamos passando, onde nós vemos que as atitudes religiosas não vão tirar o pecado da nossa vida, não vão tirar o nosso desejo de fazer aquilo que é errado, mas somente a presença do Senhor em nós, somente o fato de sermos cheios do Teu Espírito Santo, de ouvirmos a Tua voz, de ouvirmos a Tua palavra e de confiarmos
na obra maravilhosa e suficiente de Jesus Cristo ali na cruz. Ó Senhor, tem misericórdia de nós, ó Pai. Em muitos momentos nós deixamos o pecado falar mais alto, e em muitos momentos nós desenhamos uma imagem diferente do Senhor, achamos que o Senhor é um Deus que está olhando apenas para essa listinha de regras religiosas, quando na verdade o Senhor quer o nosso coração, o Senhor quer a nossa intimidade, o Senhor quer a nossa vida integral. Nos ajuda a viver completamente voltados para o Senhor. Enche o nosso coração de fé, Pai, e que possamos estudar a Tua Palavra, aprender da Tua Palavra e compartilhar a Tua Palavra nesse mundo, Pai, que precisa tanto. Quantas pessoas estão sem esperança nesse momento e nós precisamos levar essa esperança. O Senhor colocou essa incumbência nas nossas mãos, ó Pai, que sejamos responsáveis com ela. Em nome de Jesus Cristo, Pai, despeça-nos em paz, proteja-nos, ó Deus, dessa doença tão terrível. Cuida, Pai, dos nossos irmãos aqui da igreja e abençoa a nossa semana. Em nome de Jesus Cristo eu oro. Amém. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Se você desejar, tem um formulário aqui na descrição do vídeo para você preencher. Você pode colocar ali um pedido de oração também. Nós estaremos orando por você e entrando em contato com você também, caso você deseje uma conversa. Tá bom? Que Deus abençoe a sua vida e até a próxima semana.